Um legado que começou há cerca de 100 anos, em 1930, com a chegada dos primeiros pioneiros vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu nasci em Orleans, Santa Catarina. Nasci em Campos Novos. Nasci em Francisco Beltrão, em 1950. Palmitos, Santa Catarina, em 47. Eu nasci em Santa Catarina. Em Poço Rico, Rio Grande. Eu vim de Rio Grande com 6 anos. Eu vim com 13 anos. Passo Fundo, no Rio Grande. Lagoa Vermelha, ano de 56. Nasci em Concórdia, Santa Catarina. Em município de Criciúma, Santa Catarina. Nasci em Bento Gonçalves. Nascido em Santa Catarina, município Rio do Sul, uma localidade chamada Braço Novo. Eu nasci em Nova Veneza, município de Criciúma, Santa Catarina. Nasci aqui no Verê e professor de História há mais de 30 anos. Nós conhecemos bastante da história do Verê, mais próximo aí ao período da emancipação política do nosso município. Então, anterior à revolta de 57, temos pouca documentação. Mas quando chegaram nossos antepassados aqui, já encontraram outras populações aqui. Tinham outros povos aqui. Viemos com a família para cá em 1952. Eu já tinha 6 anos de idade quando o falecido pai veio para o Paraná. Eu ia morar aqui onde nós temos mesmo, no Planalto, em 51. Aqui, quando nós chegamos aqui, pertencia a Crevelândia. Era puro mato, não tinha nada, aqui era puro mato. O recurso mais perto da loja era Nova Concórdia. Chegamos aqui no dia 5 de agosto de 1947. No ano 50. Eu não me recordo mais bem, mas eu acho que nós viemos assim, eu sei que aqui eu vim em 75, né? Aqui daí não tinha nessas casas nada aqui. Depois era tudo estrada de chão para vir, sabe? Faz 73 anos que moramos no Verê. Moramos no Progresso primeiro, né? Agora faz 8 meses que moramos aqui, mas não saímos do município. Olha aqui com o Verê, quando nós chegamos, tinha mais ou menos aqui dentro da cidade umas 4 casas. Aqui era só mato, só tinha um comércio aí e o restante aqui era só pinhal. Tinha uma igrejinha, era só o que tinha. E daí viemos para Verê. E aqui nós iniciamos com um depósito de bebida. A minha família veio, meu pai veio na frente, comprou um terreno aqui. E eu queria morar num lugar novo, né? Porque aqui, lá era terra fraca, terra ruim, e aqui a gente trabalha na agricultura, né? Tinha 2, 3 casas só, na época não tinha nada também, né? 2, 3. Quando chegado aí tinha 2, 3 moradores só também. Vim para Verê com 9 anos, mas antes moramos no Verezinho. Meu pai morou 3 anos ali, depois viemos para Verê. E cheguei em Verê, coincidentemente, no dia 15 de outubro de 1973. Era só mato e o povo era mais dado, o povo se ajudava. O povo, se você chegava numa casa, não tinha conforto que nem hoje, mas o pouquinho que tinha era repartido. A maioria era mato, né? E estrada também quase não tinha. A gente... No começo ali nós tínhamos uma junta de boi, a estrada passava meio em cima, parte dos calipsos ali. E às vezes levantava de noite, ela vai puxar os carros para cima, caminhão e tudo. Era gente muito pobre aqui no Verê. E tem um morador para cá, para lá, pouca gente. Tinha poucas casas, tinha um comércio, tinha uma loja ali para... Aí pro lado, lá abaixo do posto do Miro, ali tem naquela esquina, hoje não tem nada, lá tinha uma loja de um comerciante que tinha ali. E ele vendia roupa e tudo assim, e comprava os porcos também. Na época não tinha máquina para fazer estrada, era tudo a muque. O primeiro que chegou, dali uns anos, veio a terra, era boa. Veio outro, vendia um pedaço para ajudar a fazer estrada, porque tinha que fazer a muque.
Essa região do Alto Verê e Verezinho foi muito próspera. Não que não seja hoje, obviamente, pela agricultura, é muito forte. Mas, por exemplo, o Alto Verê chegou a ter 3, 4 serrarias. Tinha muita gente. Nós não temos dados oficiais, mas os nossos antepassados, inclusive meu pai, que é dessa região, comenta que só na região do Alto Verê tinha mais de 500 pessoas morando. O Verezinho era um grande centro econômico, com fortes pontos comerciais, inclusive Luiz Francisco Pai tinha um comércio lá, antes de vir se instalar aqui na sede do município hoje. Né? Então, o Verezinho também era muito forte economicamente. O distrito de Presidente Kennedy no passado tinha cerâmica, tinha serraria, tinha cinema, tinha Banco do Brasil e tinha Correio. Então foram distritos fortes. Aqui tinha tudo, Banco do Brasil tinha tudo, foi embora. Tudo, era uma beleza, sabe? Tinha até Banco do Brasil, nós tinha aí na nossa propriedade. Uma época tinha farmácia, daí foi embora. Na nossa propriedade. O senhor Luiz Francisco Page tinha chamavam de bodegão, tinha de tudo. E meu pai trabalhava com ele. Comprava cereais, comprava de tudo que é da lavoura. E o meu pai continuava sócio dele. Tinha moinho, tinha serraria. Então ali no Terezinha já tinha bastante gente. Olha, Verê tinha pouquíssimas casas. Ali eu me lembro, a gente descia pela avenida ali para baixo no posto do Tuxa, era um buracão lá embaixo. Tinha poucas casas e o presidente Kennedy, que era Barra do Verê naquela época, depois passou a ser presidente Kennedy em 63, quando foi assassinado o presidente Kennedy nos Estados Unidos, mudaram o nome. E lá tinha mais casas, tinha mais futuro que aqui. Era muito sofrido, né? O comércio naquele tempo era desatendido, né? Não tinha que você recorrer a nada, assim, que você pudesse dizer assim, eu preciso de um dinheiro. Você trocava por mercadoria, então quando tinha porco, você vendia o porco, daí você fazia a compra, um enxoval, um filho, casal. No nosso comércio tinha de tudo o que era naquele tempo, né? Tinha farmácia, tinha o tecido mais era em peça, né? Era em metro que se vendia. Daí nós comprava cera, ovo, galinha, porco da colônia, feijão, milho, de tudo. Tinha serraria, tinha aqui dos três, tinha bastante gente, era movimentado aqui. Hoje ficou mais na agricultura, né? O Verê, nós vivemos de lavoura aqui no Verê. Coexistiu o ciclo econômico do suíno, do porco. Era um porco comum criado solto, que vivia o quê? Comendo pinhão que caía da árvore, que comia guavirova que caía da árvore e que comia resteva da roça de milho de subsistência. E depois o Verê vai dando os passos cada vez mais largos rumo ao agronegócio de hoje. A agricultura, a base econômica hoje nossa, principalmente o agronegócio. Plantava milho, feijão, abóbora e criava porco daí, né? Tinha os porcos fechados nas mangueiras e engordava e vendia porco. Milho era difícil de vender naquela época, vender mais era porco. Bom, aqui a gente fazia roça, plantava feijão, mas o feijão tu vendia às vezes tu tinha que cozinhar para tratar os porcos, porque não tinha comércio. E criar porco, o porco tinha comércio. Era plantado feijão, né? Milho, se engordava um porquinho, coisa, aí era assim, arroz. Era desse tipo. O comércio tinha, se você sobrava daí aquelas bolsas de milho, o pajem que tinha a bodega comprava o milho para levar, ele levava para fora daí, né? Daí já tinha começado a sair um pouquinho para fora, daí se trocava mesmo uma bolsa de feijão para um saco de farinha lá na bodega, ou uma bolsa de feijão para crozena e sal, e assim começou, né? O começo da época era por aí. E a hora que começou a evoluir mais, começou a vir comprador de fora, daí vinha os compradores de Curitiba, né, para comprar feijão. Daí os porquinhos, né, que se engordavam os porquinhos, começou a sair e vender os porquinhos, daí continuaram, né, foi crescendo, daí era o feijão, daí era o milho, daí era
Daí começou soja, daí veio vindo, né? Foi evoluindo. Hoje tá eu que é o Verê. Uma das primeiras comunidades do município de Verê é a comunidade de Barra do Santana. Barra do Santana é praticamente um portal de entrada do nosso município de Verê. Tirando dali, é quem vinha por Francisco Beltrão. Então uma das primeiras comunidades surgiu, inclusive a primeira igreja católica, foi na Barra do Santana. Primeira capela aqui no Santana também. Como é que chamava? Era Barra do Santana mesmo, Nossa Senhora de Lourdes. E naquela época tinha a capela lá na Coxia Rica e aqui no Santana, não tinha em Tapejara, outro lugar aqui. A igreja tinha uma de madeira, até bonita, né? E o único padre que veio era um padre do estrangeiro. Padre Paulo, ele era da Polônia. Foi o primeiro Padre Paulo, o primeiro padre que veio no Verê, e nós casamos daí. Ele que fez o nosso casamento. Ficou daí quem deu, porque não tinha canônica, não tinha nada. Daí o bispo não queria deixar vir padre no Verê, por causa que não tinha. Mas daí quem deu a estadia para esse padre foi o seu Mercílio Suzy. O bispo veio aqui e disse que o povo do Verê não tinha capacidade de sustentar o padre. Meu pai levantou na reunião, eu dou café, almoço e janta para o padre. Minha mãe que fazia e ele que escolhia o cardápio ainda. Mas era tudo fácil de fazer. O bispo veio aqui. Ele disse que vocês querem um padre aqui, que não tem nem comida para dar para um padre. E tu vê que pobreza que nós é. O falecido levantou de pé. Para 3 anos eu vou dar comida e não vou cobrar nada. Daí ele veio para casa e me falou, sabe que agora você vai ter serviço? Digo, do quê? A de reunião lá. Mas o que falaram? Você vai ficar fazer comida para o padre? Será que tu vai fazer? Mas digo, mas depende para fazer comida. Como é que vai fazer? Digo, não, ele vai só fazer de manhã, de meio-dia e à noite, né? E de noite levem ele na igreja velha, atrás do altar, dormindo lá. Arrumemos cama, tudo, né, para eles lá. Ficou lá. Ele ficou 6 anos aqui, padre, né? Depois ficou doente, né? Daí ele morreu na policlínica em Beltrão. Padre Paulo, ele veio de Bélgica para cá. Naquele tempo a igreja, aquela velha, era pequena, mas era bastante gente. Então a mãe do meu marido trazia ele comer todo dia na casa dela e levava comida para ele. Ele dormia atrás do altar da igreja, o Padre Paulo. A igreja, quando nós íamos morar aqui, não tinha, né? Não tinha igreja. Quando nós íamos morar aqui, era mato, não tinha igreja. Nem na cidade não tinha. Era só mato aqui, não tinha nada. Daí criaram, né? Começaram, fizeram a igreja, se reuniram a turma, porque eram católicos. Vamos fazer uma igrejinha aqui, né? Tem que fazer uma igrejinha. Era mais pequenininha, de madeira. Era de madeira, hoje já não é mais. Nós fomos da diretoria da igreja, mas quantas vezes? Nossa, do colégio, da igreja. Eu me lembro, assim, quando eu estudava aqui no Verê, um tempo aí, tinha ainda uma igreja velha de madeira ali em cima. Depois derrubaram, tiraram a igreja e tinha as missas eram realizadas no pavilhão. Tinha um pavilhão onde é que é hoje o pavilhão, mas é nesse sentido, atravessado assim, né? Aí construíram a igreja nova. Foi assim, muito sacrifício do pessoal para conseguir chegar onde está hoje a comunidade, né?
A tranquilidade das famílias foi abalada na década de 1950, quando enfrentaram os jagunços das companhias de terras, lutando com coragem para proteger suas terras. Bem sucintamente, a Revolta de 57 uniu os colonos não só de Verê, né? Verê teve alguns focos mais gritantes e aonde tivemos episódios muito fortes, como alguns que aconteceram aqui na região das Águas do Verê. 57, acho que. Em 57 deu a tal de Citra no Verê. Nós não passamos, mas meus irmãos passaram, né? Rapaz, não foi fácil. Eu lembro que nós morávamos no Verezinho. Tinha um senhor, que era o seu Calgaroto, né, Zinho? Que tinha uma casa fora no interior, que ele morava, que nós morava bem ali na... Agora tem o calçamento ali que vai para a linha Belé. Daí nós morávamos numa casa mais para cima, atrás daquela loja do pai, né? Daí eu lembro que a mãe pegou tudo nós e levou nós esconder na casa desse colono, desse Calgaroto, que ele tinha um porão, né, Zinho? Nós fomos tudo lá se esconder, que esses jagunços estavam vindo pro Verezinho. Eu lembro porque nós ia na aula naquela época. Porque falavam que era um jagunço, né? Aqueles... Jagunço, tá. Que levavam, que estavam marcando os territórios da terra, né? E a única coisa que o pai sempre falava que se eles fossem chegar na casa, que era para dizer que o pai não estava. O único medo que o pai tinha era isso aí. Que era aquela revolta que eles queriam tomar posse, né, das terras. Eu sei que a turma me contava lá, eles contavam essa história e eu gravava, né? Eu estava lá em Porto Alegre, né? E ele era colegas, eles saíram daqui para estudar lá. E aí eu eu conheci a história, então eu fiquei horrorizado quando vi aquela história da família Salgueiro, acho que era o Salgado, não sei o que, para lá dois vizinhos que foram, eles mataram a mulher, jogavam a criança e espetavam ela na adaga, assim, sabe, os bandidos, né? Então eu estava horrorizado com aquilo lá, sabe? Deu feia a história da Revolução, né? Os pais de noite tinham que se esconder. Meu pai se escondia de noite para não irem. Uns quantos foram? O meu cunhado, o irmão dele, e o outro cunhado dele foram. E aqui era só... Era só direito da terra, né? Posse da terra. Da Jetsope. Da Jetsope. Culminou com os colonos se organizando, de Barra do Santana, das Águas, né, se juntaram, se reuniram aqui na cidade, entraram em combate aqui. Nós sabemos da morte do vereador que representava o nosso município, do vereador Pedro José da Silva, o Pedrinho Barbeiro, né, que foi assassinado aqui, próximo onde hoje é a subestação da Copel aqui na cidade. Pedro José da Silva, o Pedrinho Barbeiro, era vereador de Pato Branco e ele veio para o Verê, até a minha mãe deu uns trocados para ele ir a Rio de Janeiro, para ver se era legal ou não. Daí fuzilaram o homem. Aí o colono se revoltou, se fosse legal, para que matar, por exemplo, uma coisa legal? Os caras que mataram ele chegaram Ele estava construindo a casa e tinha uma área do lado da casa, assim. E ele foi atender eles ali na área, né? E os caras atiraram ele caiu lá. O primeiro mataram o vereador, o Pedro da Silva. E depois, mais tarde, de novo a revolta, daí deu, que morreu mais 2, 3. Os filhos dele estavam na minha aula ali, né? Quando eles... escutamos tiro, né? Mas passou e eles logo, eu soltei eles, era meio-dia. E por acaso o pai estava morto lá. Tinha os caras no Santana, os jagunços que chamavam na época, e aqui não deixavam sair madeira e porco, porque queriam parte, né? Aí o povo foram no Santana, prenderam os homens, tocaram por frente, onde é que morreu 2 aqui no Verê, o tal de Leopoldo Praia e o Guilherme Homem. Um confronto aqui onde tinha um escritório dessa Citra aí, com a revolta dos colonos, onde foi matado esse Prelipe aí. Aqui nós estamos no cemitério da comunidade de Barra do Santana, onde foi enterrado o nosso irmão ali, o Guilherme Oenick. E ele morreu no combate do Verê. Era agricultor ali, daí começou o movimento para se prender os jagunços para entregar para o governo. O governo também era deles, e daí
E daí não deu certo, mas aglomeraram aqui no Santana, mas era gente que vinha de Barra do Marreca, ali de Presidente Kennedy, de toda a região aqui, a turma vieram aqui para ajudar, para prender esses. Mas daí chegaram lá, foram recebidos a tiro. Porque daí mataram meu primo ali, o Leopoldo, já viu a rua Leopoldo Preto lá no Verê, né? Que esse é meu primo que foi matado pelo jagunço em 2 de agosto de 57. Depois que deu o combate, daí eles vinham perseguir, eles tinham marcado quem que estava lá, né, que era mais ou menos liderança. O povo sofreu pra caramba, não foi fácil. Os colonos se reuniram nessa região e foram sentido Francisco Beltrão. Como vieram também de Nova Prata, de Salto do Lontra, de Dois Vizinhos, e foram também a Beltrão, se encontrando próximo a Beltrão, ocupando a cidade. E depois, então, vamos dizer, prendendo no quartel mesmo, acabaram sendo abrigados os antigos chamados jagunços e acabaram presos. E o governo teve que dar uma solução às terras das glebas Missões e Chupim, quando criou, então, o grupo GETSOP, né, apoiado aqui na Cango, Companhia Agrícola Nacional General Osório, e ali começou, então, as divisões das terras, que mais ou menos ficavam para cada colono em torno de 8, 10, 15 alqueires no máximo. Né? Porque eu digo para os meus alunos em sala de aula, é uma reforma agrária que deu certo. É um exemplo de reforma agrária que deu certo. Porque os colonos lutaram pela terra e o governo acabou depois documentando e passando então essas terras para os nossos antepassados. Essa bravura foi recompensada em 26 de outubro de 1963 com a fundação do município de Verê, marcando o início de uma nova era. No começo, quando nós chegamos aqui, nós pertencíamos a Clevelândia. Na verdade, depois apareceu Pato Branco, os Dois Vizinhos, depois Verê. Começaram, né? Vamos criar um município aqui, vamos criar, porque daí já tinha passado para Pato Branco, depois Dois Vizinhos. Daí eles resolveram, vamos fazer município Verê também, né? E daí se enganjaram para criar o município de Verê. Foi reunido tudo, né? O pajem, o pera, nós se reunimos tudo ali, resolvemos. Daí largaram o seu Luiz Page para prefeito. Page para prefeito. Me lembro quando foi assinada a lei do município, aí quando eu estava voltando, Santa Catarina foi em agosto, aí nas pedras, na beira da estrada, nos troncos de árvore, estava escrito vote em Luiz Francisco Page, outra pedra era vote Antônio Pera. Meu pai foi o primeiro vereador junto com o primeiro prefeito, e meu pai foi foi o mais votado da época. E o prefeito na época, o senhor Luiz Francisco Page, eu dou aquilo, porque já tinha construído a outra lá, né? Nem é mais lá agora também, já mudou para cima. E ele disse, eu dou aquela escola para vocês desmanchar para construir na comunidade, para ter uma escola lá. A nossa e Colônia Nova. E aí nós viemos, desmanchamos a metade, eu, meu pai e mais uns vizinhos, e levamos lá, e daí não tinha outro carpinteiro lá, era o pai e eu, né? Construímos, levamos 20 e poucos dias para construir tudo, arrumado já bem. Aí quando chegou a hora de falar assim, quem é que vai dar aula? Aí o seu Cogo lá, o pai do Teno Cogo, ele falou assim, o Romeu tem mais estudo aí, ele sabe mais, vai ele. Mas eu disse, eu não quero, mas nunca queria ser professor. E aí eles insistiram tanto, eles então vou pegar, daí agora 1 ano, até o final do ano. Aí vocês fizeram um outro. Aí eu fiquei lá e dei aula e comecei assim a gostar da coisa, comecei a entrar no ritmo, né? E aí, quando chegou no final do ano, eu pedi, arrumaram outro? Não, fica mais 1 ano. Aí fiquei mais 1 ano.
Aí no outro ano veio um ex-seminarista ali e disse, agora meu padre quer largar, o José pega. Eu disse, não, agora não quero mais. Aquela criançada gostava da gente e eu gostava deles, né? Então era uma coisa assim que parece que entra no coração da gente, no sangue, né? O primeiro prefeito, que foi em 1963, foi o Luiz Francisco Page. O segundo, José Fedrigo. O terceiro, Leri d'Alsácio. O quarto foi o Dr. Nereu Pazini, que depois foi para Mato Grosso. Logo em seguida houve um mandato tampão, então o prefeito foi o Pergentino Carleto. Logo em seguida voltou o Fedrigo de novo. O Fedrigo tem 2 mandatos, o José Fedrigo. Depois do Fedrigo ganhou o Reinaldo Baldiceira. Seguindo o Reinaldo Baldiceira foi o Generoso Ribeiro de Oliveira. Depois fui eu por 2 mandatos. Depois de mim foi o Antônio José Beal. Depois do Antônio José Beal fui eu de novo. E depois de mim foi o Adão Carlos dos Santos e agora o Ademilson com 2 mandatos. Então, ao todo, são 15 mandatos. Dentre os quais tem alguns de 6 e alguns de 1,5 que houve o mandato tampão por ali. Não, porque é 69, 70, 71, 72 eram os meus 4 anos, né? E o prefeito, na época, eles assumiam dia 31 de janeiro. Então, no dia 31 de janeiro, inaugurei a prefeitura e entreguei para o meu sucessor, meu companheiro, Leri d'Alsácio. O município de Verê é um município hídrico. O município de Verê é a bacia do rio Verê. Sabendo que o nosso município é um município hídrico, vem a história do rio Verê, que daria origem a Verê, o Viri. Viri, quem foi o cacique Viri? Segundo a história oficial, o cacique Viri era um cacique oriundo da região de Guarapuava. Então, era um cacique daquela região que teria passado por aqui, né? Viri significa eternamente, sempre, próspero, para sempre, né? E Viri teria sido um cacique que ajudou os primeiros desbravadores dessa região, inclusive construindo as primeiras estradas. Então, em homenagem a esse cacique que era amigo dos colonos, dos primeiros desbravadores, deu o nome a essa comunidade de Verê. O brasão do município, as cores da bandeira, a bandeira foi daquela frase que tem: trabalho, paz e progresso. É minha, que ali foi eu que escolhi, digo, é isso aqui que tem que ser botado no brasão e na bandeira nossa aqui do município. Também a bandeira vai ter toda uma simbologia, por trás do suíno também, no centro do seu escudo. A prosperidade do município de Verê seria então representada nesse caso pelo ramo de soja. Verê foi muito respeitado no futebol. Onde começou a formar a comunidade, formava um time, porque dava muita gente, né? No começo, nós aqui no começo fazia 3, 4 times e sobrava jogador, né? Todo mundo queria brincar, então sobrava gente. Daí cada comunidade foi formando um time para brincar, passar tempo. Então foi por aí que nasceu o futebol. Eu sempre joguei de zagueiro e aqui no time também, né? Naquele tempo reunia gente para nós subir num caminhão, enchia 2 caminhões e ia jogar. Hoje não dá mais, não arruma mais 11 para fazer um time. Tinha time bom. Tinha time bom. Tinha o Clube União, de Sede Progresso. O campo ainda existe, o campo, que foi posto um nome por vários santistas, e o estádio Vila do Mar, em homenagem a... Ninguém fala, né? Mas em homenagem ao Santos, né? Vila Belmiro lá.
Aqui no Verê, na época, tinha nós, que já tinha um time sempre bom, daí surgiu o Kennedy, o Pitanga, o Alto Verê. Daí cada time foram arrumando os times da cidade, tinha um time. Eu comecei jogando no União de Beltrão. E joguei quedas, convidavam, né, a gente para jogar. Joguei em quedas, joguei no 7 de 2 vizinhos e encerrei a carreira no 13 de maio. Hoje, o orgulho de fazer parte dessa história é o que mantém viva a força dos pioneiros. Hoje se vê um destaque, eu acho que o Verê hoje é um destaque da região, né? Pelo menos em produção, eu vejo que o Verê hoje é um dos municípios que mais produz, eu acho. A produção do Verê é louco de bom, né? Um município que produz muito bem, né? Hoje, sempre foi muito bom a agricultura, o comércio, tudo. Hoje nós temos a saúde funcionando muito bem no Verê, temos que considerar isso. Sinto com um sentimento grande de ser um vereense aqui, que estou aqui desde o início do município, né? Desde o começo do município, estou plantado aqui. Portanto, daqui onde eu estou morando agora, onde morava, que eu me criei, dá 300 metros que eu morava. Eu morava aqui, 300 metros do lado aqui, onde eu morava. Me criei aqui. Nunca saí, nunca pensei em sair. Hoje tá bom, né? Bom lugar para morar. Não sei se porque nós, povo trabalhador, né? Verê é uma cidade muito calma, tranquila, todo mundo se conhece. Tem que pensar que a gente tem que viver num lugar tranquilo, né? E é isso que nós encontramos aqui no Verê, na cidade. Eu vim aqui, não tinha um amigo, nem uma pessoa conhecida, não tinha nada. E fui extremamente bem recebido. É uma cidade muito boa, muito aconchegante. Nós podemos ter orgulho pelo Verê, pelo que nós fizemos e que o povo do Verê fez. Thank you.